dia, pessoal. Hoje, então, a gente tem o prazer de receber em nossa casa a professora Elisete Soares Trezel, né? Ela vai nos honrar com a palestra, né, com o título Trabalho, Educação e Saúde, abordagem integrada na perspectiva da psicodinâmica do trabalho, bioética e ecologia de saberes. Acho que é um interesse global, né, isso, principalmente no ambiente de trabalho, onde a gente trabalha em grupo, né? E acho que algumas pessoas vão chegando depois, né? Bom, eu vou dar uma informação rápida sobre a professora, né? Ela possui 2 graduações, uma em psicologia e outra em educação especial. Ela tem especialização em saúde pública e MBA em gestão empresarial, é mestre e doutora em psicologia social e institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a linha dela é basicamente políticas públicas, trabalho, saúde e produção de subjetividade. Então, ela foi professora durante 10 anos na Universidade, Universidade Franciscana, no Rio Grande do Sul, e hoje ela é docente, né, professora adjunta da UF, né, em campus Goytacazes, é residente de Macaé, né, mas não é macaense, né? Gaúcha, exatamente. Né, e aí ela tem a experiência dela bastante ampla, né, até pelas publicações e contribuições com atividades não só de pesquisa, mas de extensão também, na área de psicologia, com ênfase em políticas públicas, trabalho e saúde, e psicodinâmica, ou seja, exatamente o tema da palestra. Então, acho que a gente foi muito sortudo, né, com o convite. Obrigado por ter aceito já o convite, tá bom? É um prazer tê-la aqui. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu poderia só brevemente saber quem são vocês, rapidinho? Poderia se apresentar rapidinho? Eldo, professor. Professor. Ok. Os professores já conheço, professor José Roberto, professor Daniel, né? Ok. Isabela. Ok. Ok, sejam todos bem-vindos, para conhecer um pouco com quem eu vou conversar, porque nós temos aqui um público com certeza bem seleto, de muita qualidade, né, que escolheu, de tantas atividades, estar aqui nesse momento para a gente poder compartilhar um pouco algumas ideias, alguns conhecimentos, algumas pesquisas. Tá, dizer assim que é uma alegria estar aqui. Agradeço inicialmente o professor Rodrigo, né, que me sugeriu que pudesse estar aqui, que me fez esse convite inicial, professor José Roberto, professor Daniel. Também tive a oportunidade de estar dialogando com o professor Américo, recentemente, professora Gláucia, e os demais professores. Então, uma alegria imensa conhecê-los. Tá? Tudo aquilo que a gente lê, que a gente conhece sobre o NUPEM, a referência que é nessa região, né, a importância que tem. Então, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui junto a vocês. Eu sei que o tempo é curto, né, mas assim, dar uma pequena contribuição ao debate que possa reverberar depois no cotidiano de trabalho, né, tanto aos professores quanto aos estudantes que estão aqui representando, né? Tá? Obrigada, gente. Então, o tema da minha fala, eu pensei bem sobre o que eu vou falar, né, nesse pouco tempo. Então, eu trouxe um pouquinho das áreas que eu estou estudando, áreas que estão me ajudando a responder algumas questões importantes no que se refere à relação trabalho e saúde, né? Pensando em especial em 2 públicos-alvos, que são os educadores e os cuidadores. A minha formação, então, ela é bem integrada nessas áreas, e a minha principal questão de pesquisa e de extensão também, como criar ambientes propícios à saúde. E essa questão tem sido cada vez mais desafiadora para mim, diante do atual contexto contemporâneo, não só do nosso país, mas, né, nós vamos falar daí do mundo do trabalho, né? Então, eu vou me fundamentar em alguns saberes, né, na psicologia do trabalho, a bioética, à luz dos autores Volney e Garrafa, a ecologia de saberes de Boaventura Santos e a psicodinâmica do trabalho de Dejur, para me ajudar a pensar essas questões, que vamos pensar juntos, então, hoje.
Bom, o primeiro ponto que eu trago é que o trabalho e os afetos relacionados ao trabalho, ele, por muito tempo, tem sido considerado pouco relevantes. Se pensa que trabalho é muito mais exercer alguma coisa, produzir determinados resultados, ter um desempenho, do que propriamente se colocar em ação. Então, a dimensão subjetiva, ela é uma dimensão considerada, assim, muito pouco relevante no mundo do trabalho, como se afetos e trabalho não combinassem, fossem dimensões distintas. Os afetos eu deixo para a minha vida pessoal. Lá no meu trabalho, eu sou apenas profissional. Junto com isso, há uma ideia assim, muito pouco clara, né, do que é o trabalho na vida de uma pessoa. E aí a gente começa a pensar, qual é uma das primeiras perguntas que fizeram para você? O que você vai ser quando crescer? E o tempo que você passa, a maior parte do tempo da tua vida, onde é? No teu trabalho, ou pensando sobre o seu trabalho. E ainda antes de nós nascermos, né, nossos pais, de alguma forma, já tinham um sonho, um desejo, e já nos imaginavam trabalhando em alguma coisa. Então, a nossa relação com o trabalho ela é contínua, antes mesmo de nós trabalharmos. O horário que a gente acorda, as coisas que a gente come, os amigos que a gente tem muito a ver, os horários, né, os modos de subjetivação nosso, tem muito a ver com o trabalho ou o não trabalho do nosso pai, da nossa mãe. E quando a gente entra na universidade, uma das primeiras coisas, você está no primeiro semestre, mas já é um professor, já é um biólogo, já é um psicólogo, já é, né, um educador físico, você já é aquilo que a tua profissão determina. Então, o trabalho, socialmente, ele vai construindo aspectos da nossa subjetividade, mas não é só socialmente. Os estudiosos têm mostrado que o trabalho ele constrói identidade e subjetividade. A nossa relação com o trabalho é um dos alicerces também da nossa saúde mental. E, diante disso tudo, há uma preocupação muito grande. Por quê? Porque esse trabalho, ele sendo controlado, ele sendo apenas visto como fonte de resultados, acaba que ele não retorna para a nossa identidade, para a nossa subjetividade de forma livre, autêntica, espontânea, e acaba, muitas vezes, aquilo que era para ser construtivo, acaba sendo fonte de sofrimento, de dor. E essa dor, o que mais nos preocupa, os psicólogos e estudiosos da área da saúde mental, na relação com o trabalho, o que mais nos preocupa é que isso é naturalizado. Então, por exemplo, se alguém disser para você, não aguento mais o meu trabalho, você não vai estranhar. Ou, puxa, mas estou exausto do meu trabalho. Mais um dia de trabalho. Não vejo a hora de ir para casa. Você não vai estranhar nem um pouco. Agora, se alguém disser, amo o meu trabalho, poxa, estou realizado hoje, amanhã, que bom, vou para o trabalho. Aí você vai achar que essa pessoa não está bem. Porque nós já naturalizamos essa ideia de que trabalho e dor, tudo bem. Agora, trabalho e realização é meio estranho, soa estranho. Enquanto que, na verdade, isso é um dos fatores que também ajuda a agravar o sofrimento relacionado ao trabalho. A nossa acomodação e submissão a isso. E, historicamente, se nós buscarmos assim, a origem da palavra trabalho, ela vem de tripalium, que quer dizer tortura. Então, trabalhar e torturar já estão muito relacionados na história ocidental do trabalho. Então, nas várias línguas, trabalho, desde o francês ao italiano, ao espanhol e ao português, vão trazendo muito essa ideia. E quando a gente vai para o inglês, para os americanos, não muda muito, porque lá eles vão ter uma ideia de trabalho relacionado a um fazer constante. Tanto que o lazer para eles é o hobby. O que é o hobby? É onde você continua trabalhando, na verdade, e não há o descanso efetivo em relação ao trabalho. Trazendo brevemente, que todos vocês são conhecedores dos processos de organização social do trabalho, desde a Revolução Industrial, em especial, onde o trabalho passou realmente a ser organizado de uma forma a garantir a produção, num primeiro momento, a produção em massa. Nós tínhamos lá, os estudiosos da sociologia do trabalho vão falar do taylorismo, do fordismo,
Então, que eram modos de produção onde as pessoas, elas eram determinadas a trabalhar de acordo com um padrão de produção, para garantir a produção em massa da indústria. Isso não está muito longe de nós, século XIX. Né? Então, a partir da Revolução Industrial, há um novo controle sobre o trabalho, que vai colocando as pessoas cada vez mais no lugar de máquinas. Tanto é, né, que os estudiosos desses modelos de organização do trabalho vão dizer que o homem se torna um apêndice da máquina, né, numa abordagem mecanicista. Essa imagem aqui do Chaplin é muito ilustrativa. Né? Quem já não viu o filme Tempos Modernos? A partir do momento então, em que ele internaliza a máquina, Chaplin é um modelo assim, de Fordismo, né, por causa da linha de montagem, porque no Taylorismo havia os postos individuais de trabalho, no Fordismo vai haver a linha de montagem, e chega um ponto, né, em que ele não consegue mais suportar o ritmo que é imposto, e ele acaba entrando dentro da máquina. De Jure, depois, Christophe de Jure, da Psicodinâmica do Trabalho, vai ter um livro em 1990, chamado A Loucura do Trabalho, onde a capa do livro é exatamente, né, esse momento em que Chaplin entra dentro da máquina. Né? Por quê? Porque há um desrespeito total ali aos ritmos, aos movimentos, à liberdade, né, humana. E ele acaba realmente se tornando a própria máquina. Né? Então, só que isso não para por aí. Para que os processos de produção continuem sendo possíveis, vão havendo evoluções. Né? Hoje, a gente vive a era do toyotismo. O toyotismo é um modelo de produção que nasceu no Japão, no pós-guerra, trazido por Taishi Ono, também chamado de onismo, né? Onde o foco não é mais a produção em massa. O foco agora é o just in time, produzir o necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária. Lá, isso era necessário mesmo, porque o tamanho do Japão, destruído no pós-guerra, com pouca mão de obra, exigindo a flexibilidade, ele precisou começar a criar demandas de produção e produzir a partir dessas demandas de produção. Só que aí, toda a lógica fordista de todo carro, desde que qualquer cor, desde que seja preto, né, na produção em massa, ela vai caindo, né, na história do trabalho. Porque com o toyotismo, o que é? São produzidas pequenas quantidades de produtos de acordo com as necessidades de consumo, onde tem o zero estoque. Né? Isso, então, para o Japão foi perfeito, porque eles podiam trabalhar com poucas pessoas, eles não tinham mais as linhas de montagem, tinham as células de produção. E os trabalhadores, então, polivalentes, operando várias máquinas ao mesmo tempo, produzindo pequenas quantidades, só depois que o mercado sinaliza que vai comprar. O que nós temos aí? Flexibilidade, polivalência e diversificação. Com a globalização da economia, choque do petróleo, entrada de competidores internacionais, o que acontece? Toyotismo invade o mundo. Né? E nós, desde 2007, em especial aqui no Brasil, com a entrada, né, da Toyota, a gente vai cada vez mais ampliando, né, esse modo de produção. Só que os modos de produção são também modos de vida. A partir do momento que a produção ela sai do mundo da organização para o mundo da empresa, ele vai para a minha casa, ele vai para a padaria da esquina, onde eu não quero mais só o pão francês, eu quero diversidade. Ele vai para o meu carro, ele vai para o meu equipamento eletrônico, onde eu quero sempre a última geração. Né? Ele vai para a minha vida, onde eu posso até não ter a roupa de qualidade, mas eu tenho que ter diversidade. Né? Onde eu tenho que ter experiências, como Bauman fala, né? Experiências, mesmo que sejam superficiais, mas que sejam variadas. É como se eu tivesse que ser o turista em todos os lugares onde eu estou, inclusive nos meus relacionamentos. Então, o toyotismo, como uma abordagem de produção, acaba também invadindo o mundo da vida em todas as suas instâncias. E, por que não, o mundo da escola também. Orquestrado por uma tecnologia que ela deveria estar realmente a nosso serviço, mas que acaba nos dominando, nos domesticando, né, a qual nós também ficamos, sem perceber, dominados. Então, o toyotismo, assim, poderia dar uma palestra só sobre isso, tem muitos materiais muito bacanas escritos para a gente poder pensar que lógica é essa e como que a gente está nela, de uma forma tão intensa e até sem perceber. E com isso nossos pacientes, nossos alunos, né, nossa família. Okay? E junto com isso, só queria trazer um autor bem brevemente, que é Marcuse, né?
um filósofo da escola de Frankfurt, onde ele vai estar falando que tudo isso gera um processo chamado de acumulação flexível, né, onde hoje não é o produto em si que é vendido, mas o status do produto, a marca, o consumo, né? E com isso nós vamos esvaziando muitas vezes até o porquê nós estamos comprando. Então, o que Marcuse vai dizer? Ele vai dizer que dentro dessa lógica, o trabalho em si vai perdendo sentido. Deleuze vai falar isso também, né? Gilles Deleuze, onde ele vai dizer que o ser humano hoje é um ser endividado. Então, dentro desse processo, nós até conseguimos alcançar as coisas, mas dentro de um ciclo de endividamento muito grande, né? Um ciclo onde a gente, quanto mais trabalha, mais consome. Quanto mais consome, mais trabalha, né? Sem realmente parar para pensar. Então, Marcuse vai dizer que o trabalho ele acaba sendo entorpecedor como a cachaça, né? E acaba nos levando a não pensar, muitas vezes, nas liberdades que nós poderíamos ter de escolha. E ele vai falar um outro ponto muito interessante para deixar aqui, porque nós estamos falando de saúde, que é a questão do lazer passivo. Diante disso tudo, a gente não tem mais muito espaço para pensar. E a gente acaba, muitas vezes, consumindo também por impulso, trabalhando também por impulso. E aí ele vai dizer assim, quando às vezes a gente chega em casa, está tão cansado, sabe aquele descanso prazeroso que a gente podia ter, a gente acaba ficando na frente de uma televisão, de um notebook, de um celular, e acaba, mais uma vez, engolindo mensagens prontas, sem reflexão, sem crítica, sem uma liberdade de escolha. E com isso, gente, quero ainda deixar para vocês outro autor importante dentro dessa análise que nós estamos fazendo sobre a contemporaneidade, que é Schull Han. Tá? Esse autor ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço, em 2017, que eu deixo a título de sugestão para vocês. Vou trazer só uma notícia rápida mesmo, tá? E ele vai falar de algo que é interessante, que nós estamos hoje, eu quero assim frisar mais a última frase, vivendo alguns infartos psíquicos. Né? E isso é muito preocupante. Eu trago isso porque nós estamos diante de educadores, tá? Onde muitas vezes a gente acha, e vem uma demanda muito grande para nós de informações. Isso é quase uma poluição de informações. Ele vai chamar isso de super desempenho, super comunicação. E aí vai gerando para nós uma ideia de que nós podemos tudo. Só que isso vai indo além também da nossa capacidade de assimilar. E quando ele fala de infartos psíquicos, ele está falando de uma superabundância de estímulos. E que às vezes, nessa necessidade mesmo da gente estar conectado, estar por dentro, estar acompanhando tudo o que está acontecendo, nós estamos diante de uma superabundância de estímulos e oferecendo também para nossos filhos, alunos, uma superabundância de estímulos. E isso está levando ao que ele chama que é uma mudança na economia da atenção. A nossa atenção, que deveria ser uma atenção mais contemplativa, mais profunda, ela vai sendo substituída pela hiperatenção e pela hiperatividade. E essa aceleração, ela vai nos levando só a reproduzir o que já existe, e não nos permite criar algo novo, porque não está dando tempo para a gente assimilar o que a gente está ouvindo, assimilar ou até mesmo ler, porque a gente já vai recebendo as mensagens prontas para dar conta de todas elas. E esse autor ele vai falar que isso leva a um desaparecimento do descanso, onde alguns estudiosos, inclusive, estão pesquisando a questão do ciclo sono-vigília, os hormônios necessários, o cortisol, a melatonina, que está havendo, inclusive, nesse processo de dispersão da atenção, está havendo também um processo de alteração no nosso ciclo circadiano, ritmo circadiano mesmo do organismo, porque nós precisamos ter horas de sono e ter horas, é necessário, biologicamente. Aqui vocês estudam isso e sabem isso muito bem. E a preocupação é que a luz, por exemplo, de um celular, que fica ligado até meia-noite, 1h, de um notebook, de um computador. Essas luzes, elas estão afetando aí a produção da melatonina, elas estão impedindo que o sono possa ser profundo, e estão impedindo que a gente possa descansar de fato. Então, o autor vai falar, então, desse desaparecimento do descanso. E vai falar de um processo de violência neuronal.
né? E isso é preocupante, é um ponto assim da gente continuar pesquisando. Nós estamos preocupados assim na área, nós estamos recebendo muitos casos de acidente vascular cerebral em pessoas cada vez mais jovens, né? Quer dizer, há uma desconsideração, de fato, né, dos limites do próprio corpo e da própria mente. Né? E aí eu queria trazer rapidinho para vocês, tudo hoje vai ser bem rapidinho, né? Tentar dar conta do nosso tempo. E eu até queria pedir, quando faltar 10 minutos, professores me avisem, por favor, tá? Queria trazer um pouco, só para a gente entender essa lógica do trabalho e o que ele representa na nossa vida. Né? Hannah Arendt também é uma filósofa, né? E ela vai trazer para nós assim, um pouco do que pensava o mundo grego sobre o trabalho. Né? Porque a gente fez essa abordagem até aqui, né, da organização social do trabalho, dessa sociedade do cansaço, né, essa questão do consumo e dessa acumulação flexível, essa questão contemporânea, né, poder pensar assim, ó, será que o trabalho, ele tem realmente só essa dimensão que ele passou a ter a partir do século XIX, diante das 3 ondas da Revolução Industrial e da 4ª que a gente já está vivendo, né, dentro de um ciclo de, cada vez maior de robotização? Será que o trabalho ele se esgotou enquanto sentido para a humanidade? E ele realmente, né, entrou nessa lógica do produtivismo e não há saída para isso? Então, às vezes, a gente acaba retornando a alguns outros pensadores, né, para tentar fazer uma crítica sobre isso. Porque o que a psicologia se preocupa? Nós vamos falar daqui a pouquinho em índices de adoecimento relacionado ao trabalho. Então, a gente está se sentindo convocado a pensar isso, a sair um pouquinho do piloto automático e ajudar também as pessoas, os trabalhadores, a sair desse piloto automático. Pensar sobre a ação, refletir sobre as nossas ações. Né? E aqui, então, o que os gregos diziam? Que a palavra trabalho, para eles, tinha 3 dimensões. Eu vou passar elas: labor, praxis e poiesis. E a gente está vendo, e aí volto aqui a Hannah Arendt, o que ela vai dizer? Que está havendo uma laborização do mundo. E aqui é legal essa figura, porque tem a ver com educação, né? Que dentro dessa laborização, nós somos chamados, então, né, a focados na questão do desempenho e do resultado, onde sem pensar nas outras dimensões que são humanas e que realmente são ligadas à saúde. Porque se um trabalho tiver, né, o trabalho, o estudo, todo um processo de construção, tiver só na dimensão do labor, ele vai perdendo o sentido. Né? Por quê? Porque precisa ter a dimensão da palavra, da discussão, do debate, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? E a dimensão da criação. Então, quer dizer, todo o trabalho, para ele ter sentido, ele tem que me permitir que eu possa falar sobre ele, que eu possa dialogar, que eu possa ter tempo para isso. Sabe esse tempo que vocês tiveram ali no início? Para dialogar, que seja sobre o futebol, que seja para pensar sobre determinadas coisas. Dali saiu, não, mas vamos fazer um grupo, então, para jogar, né? Vamos pensar outros momentos fora do trabalho para a gente estar junto. Esses espaços de palavra vão se reduzindo cada vez mais. E quando se fala só sobre coisas objetivas, informativas, sem realmente se dar o tempo para falar. Né? Falar, poder se colocar diante daquele mundo, daquele lugar onde eu passo tantas horas. Né? Então, esses espaços de palavra vão se comprimindo. E Dejur vai dizer que a gente vai vivendo ambientes tóxicos, então. Porque o que permite que a gente possa renovar, oxigenar, é o que ele chama de circulação da palavra. Assim como o sangue circulando no organismo, a circulação da palavra nos ambientes de trabalho, ambientes educativos. E a dimensão da criação, que é aquela ideia de que eu possa projetar, pensar, planejar, né, e que eu possa olhar minha obra e pensar. Não é um amontoado de tijolos, é uma obra. Não é um amontoado de páginas, é a minha tese, é o meu artigo, é o meu escrito, é aquilo que eu fiz. Né, que possa ter esse sentido de criação e também de celebração daquilo que foi construído. Né? Aqui já passamos. E diante disso, então, desse cenário que eu trouxe, eu peço a atenção. Né? E essa palestra, gente, assim, não exatamente nesses termos, mas em outras, sempre, às vezes com outras abordagens, outros argumentos, né? Mas dentro desses fundamentos teóricos, eu tenho levado para vários cenários. Né?
E um pedido que a gente tem feito, uma chamada de atenção, é ao adoecimento psíquico do trabalhador e da trabalhadora diante desse cenário. Porque ali, você está se sentindo bem? A maioria das vezes a gente pergunta tudo bem e a gente nem espera a resposta, né? Porque perguntou não para saber realmente se está bem. E o outro responde, tranquilo, sereno, está ruim, mas está bom, como tinha, né, um tempinho atrás. Quer dizer, mas sem realmente pensar no que está falando. Então, nós perguntamos sem esperar a resposta e o outro nem sequer responde o que realmente está sentindo, porque o ambiente não é realmente de uma atenção um ao outro. E aí, gente, nós temos falado muito que o trabalho, ele tem riscos psicossociais. E a gente precisa pensar sobre eles, né? Pensar sobre os ritmos de trabalho, pensar sobre as cargas de trabalho excessivas, sobre a conciliação, vida familiar e profissional, sobre as exigências contraditórias, né? Sobre a má gestão, sobre a questão da comunicação e o apoio dos colegas, formas de assédio que muitas vezes existem sem a gente nem perceber. Às vezes a gente é a vítima, às vezes a gente é quem exerce, né? E o estresse. Precisamos estar atentos a isso, né? Então, é um pedido de atenção. Não é que a gente vai dizer, não, a gente trouxe essa palestra aqui porque aqui está acontecendo. Não conheço o contexto, não conheço a realidade. Nós conhecemos o que as pesquisas nos trazem. E o que a gente pede, há contextos mais saudáveis, menos saudáveis, há ambientes mais humanizados, menos humanizados, não sei, né, a realidade que cada um está vivendo, mas a gente pede uma atenção a isso, né, porque a gente precisa, aos pouquinhos, ir desnaturalizando os fatores e riscos psicossociais que levam ao adoecimento relacionado ao trabalho e que levam uma parcela significativa de trabalhadores a se afastar do trabalho por conta disso, né? Algumas expressões clínicas que a gente tem estudado. Não vou entrar em detalhes, tá, gente? Síndrome de burnout, pânico, estresse e esgotamento profissional, transtorno do estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, são alguns quadros, né, que a gente tem vivenciado, quadros clínicos, tá? Não há nada, são chamados também transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho. Mas por que a gente coloca como expressões clínicas? Porque os psicólogos do trabalho não estão preocupados em enquadrar as pessoas, né? Não, você tem isso, você tem aquilo, de acordo com o DSM, com o Código Internacional de Doenças, não. O nosso foco é a prevenção, é a promoção de saúde. Então, onde a gente tem passado e levado a orientação sobre o que é cada uma dessas, a gente chama de expressões clínicas. Porque, às vezes, a pessoa ter um sintoma como esse é mais saudável do que ela está aparentemente bem, aparentemente adequada, é o que a gente chama de normopatia. Ela está bem, mas ela não está com saúde. Ela está num estado de normalidade, mas ela não está saudável. Então, a gente tem se preocupado em levar para que a pessoa possa ver os sinais, possa estar atento a si, ao outro, ao seu colega, ao seu aluno, né? É nesse sentido, de uma sensibilização, de uma tomada de consciência de fatores de prevenção, né? E não, a gente tem dados epidemiológicos já, né, de quadros desses, né, já em estado avançado, em muitos profissionais, temos. Mas o nosso foco principal é o nível infrapatológico. São os primeiros sinais e o cuidado, a atenção, o respeito aos ritmos do corpo. 10 minutos? Tá. Aqui eu vou trazer que se destacam profissionais da área da saúde, professores, né? Casos em que a gente vê uma explosão em sala de aula, por exemplo, ou uma implosão, que é quando a pessoa, né, transfere aquilo para dentro dela mesma. Tá? A gente tem visto muitas situações, muitas pessoas se culpando, achando que são incapazes, que são incompetentes, enquanto que, na verdade, ela está passando por um processo de sofrimento que tem saída antes que ela afete seus alunos, antes que ela abandone seu trabalho. Né? A gente tem visto na área da saúde, né, porque as minhas pesquisas são com enfermeiros, educadores e servidores públicos. E a gente tem visto assim, uma perda também da sensibilidade e do esfriamento. Aquele profissional que antes era apaixonado pelo seu trabalho, à medida que ele vai adoecendo, ele vai perdendo a graça, vai perdendo a alegria, vai perdendo o encanto sobre o seu trabalho. E, infelizmente, culminando com a desistência da profissão.
rapidinho trazer para vocês os dados, né? No Brasil, os transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de afastamento no trabalho. No estado de São Paulo, tá, que a gente teve esse dado, em 2018, houve 22 mil afastamentos de educadores, ou seja, 62 afastamentos de longa duração por dia. Né? E o que isso quer dizer para nós? Que a urgência de políticas públicas, de atenção mesmo, né? No sentido da prevenção e promoção de saúde desses trabalhadores. Rapidinho, então, agora, nesses últimos 10 minutos, as bases teóricas que têm me permitido pensar, né, e fazer frente a essas questões. O primeiro ponto, a bioética. Né? Eu tenho feito vários estudos à luz da bioética. A bioética vocês conhecem aqui, né, são na área, né, imagino que alguns talvez até trabalhem com esse conceito. Nós temos trazido o conceito de bioética de intervenção, que é diferente da bioética principialista. Né? O que é a bioética de intervenção? Ela acredita, né, que os princípios são fundamentais, mas que eles não podem ser o ponto de chegada, e sim o ponto de partida. Né? Que a bioética ela tem que ter um viés transformador. E quando a gente fala aqui de bioética no mundo do trabalho, a gente está falando principalmente das questões persistentes no mundo do trabalho, né, que são as condições de trabalho, as relações no trabalho, a pressão, a sobrecarga, as metas, toda uma série de processos de precarização que estão acontecendo no trabalho, que eles são problemas considerados persistentes e que estão afetando a saúde desse trabalhador. Tá? Então, dentro dessa bioética, a gente pretende dar um protagonismo para os trabalhadores. Nos locais onde a gente se coloca, a gente abre espaços para discussão sobre isso. Não é que vai mudar o trabalho, a realidade do trabalho, mas se construir estratégias de enfrentamento aos fatores que são nocivos, identificar que fatores são esses e como a gente pode construir estratégias, seja elas individuais, mas preferencialmente coletivas, de enfrentamento. Aqui eu não vou entrar para a gente não... Né? Eu queria só trazer aqui, né? O que esse autor vai trazer, que tratar de temas aqui... Não, o primeiro, por responder a questões relativas ao atual cenário de globalização, a vertente crítica chamada de bioética de intervenção contribui para estabelecer o princípio de equidade como base das políticas de saúde e diminuir desigualdades geradas pelo modo de produção hegemônico. Então, só deixar essa frase de Garrafa e Porto. E entrar no outro conceito, que é o de ecologia de saberes, né, que Boaventura Santos tem trazido e que com certeza já deve estar aqui, né, fazendo parte das discussões de vocês, ou em algum momento já fez, talvez em alguma área ou outra, onde ele vai trazer algo que, para mim, fez muito sentido. Eu já vinha estudando bioética, né, já vinha estudando esses processos reflexivos que a bioética de intervenção pode produzir nos diferentes contextos de trabalho, pensando essa ética da vida ligada aos problemas persistentes no mundo do trabalho, né, enquanto promoção de saúde do trabalhador. E a ecologia de saberes ela veio bem ao encontro, porque eu tenho mais um desafio. Eu sou psicóloga e eu também trabalho com estágios no contexto de instituições e organizações. E aí, assim, há hoje uma busca, né, muito grande que a gente tem de poder levar numa lógica que é produtivista, que é de capital-trabalho, de resultados, a gente poder pensar juntos como construir ambientes mais humanizados e mais saudáveis. Né? E aí, dentro desse propósito, a ecologia de saberes ela me trouxe muitas respostas. Porque o que ele vai colocar? Ele vai falar sobre a lógica abissal. É basicamente esse conceito que eu queria deixar. É muito profunda, né, a abordagem dele, mas, né, sem querer deixar de lado outros conceitos da ecologia de saberes, mas esse em especial, para mim, faz muito sentido. Que é poder pensar nessa lógica abissal. O que é a lógica abissal? É aquela que cria abismos. Então, entre capital, trabalho, entre professor, aluno, entre minoria, maioria, criando dicotomias, criando opostos, criando discursos de ódio, criando lugares de impotência versus potência, né? E que isso vai acirrando as contradições.
e realmente assim impossibilitando que se possa fazer frente a isso. E aí a gente se coloca, bom, então não há o que fazer, né? Vamos deixar assim, como está, e sigamos em frente, que nós realmente não temos condições de enfrentar isso. Mas dentro dessa lógica pós-abissal que ele nos propõe pontes, em que, na verdade, esses abismos, eles realmente querem criar essas invisibilidades, aquilo que ele vai chamar de territórios coloniais, e que nós fiquemos mesmo no nosso lugar de frágeis, de incapazes, de impotentes. E que a lógica pós-abissal, ela permite a construção de pontes, né, de diálogos, de trocas, de compartilhamentos. E aí, isso, no mundo das organizações, das instituições, tem sido muito precioso. Poder levar essa ecologia de saberes, atuar de forma de interconhecimentos, interdisciplinariedade, né, onde a gente tem ouvido, inclusive, os gestores, né, aqueles que fazem a gestão, que fazem a liderança, né, ouvindo o trabalho real e as possibilidades de encontros que podem haver ali entre aquilo que a gente vai chamar diferentes não poderes, mas diferentes saberes, né? E isso faz toda a diferença. Então, a gente pensa que isso vai criando uma dinâmica diferente, né? Precisa inicialmente um processo psicoeducativo para construir a sensibilização para pontos de encontro, e não só de divergência, precisa, né? Mas nos possibilita ir além, principalmente quando se fala em criar ambientes mais saudáveis, né? Junto disso, então, só aquela parte lá de cima. A abordagem da bioética cotidiana valoriza a vida digna, políticas elaboradas com base no consenso de que a saúde, assim como a educação, deve ser prioridade. E junto, então, com essa bioética, a ecologia de saberes procura dar consistência epistemológica a um pensamento pluralista e propositivo, né, tirando desse lugar de impotência. Ok. É claro que, com isso, só para finalizar essa abordagem, a gente precisa rever, né, os nossos critérios, porque hoje, desde a lógica, né, time is money, né, a nossa lógica é a lógica do capital. Então, a gente precisa rever o nosso conceito de tempo. É um pouco isso também que discute Shu Han quando ele fala, né, da sociedade do cansaço. É preciso rever os nossos critérios capitalistas de tempo, ressignificar um pouco o nosso lugar de professor. Eu achei tão interessante quando eu fiz uma pesquisa com educadores, e eu perguntei para eles, o que é ser professor? E eles disseram assim, bom, ser professor é ser mestre, mas é tudo que eu não estou conseguindo ser. Porque todos os critérios que ele estava seguindo não permitiam para ele realizar esse exercício que ele considerava o exercício de mestre. E aí ele disse, com o tempo eu fui perdendo o sentido do meu trabalho. Eu sou tudo, menos mestre. E aí entra aquilo, né, que Boaventura Santos vai nos ajudar a pensar. Que conhecimento a gente quer produzir? Um conhecimento regulação, né, que vai apenas regulando e mantendo, né, o status quo e os números esperados, ou um conhecimento emancipação. E, por fim, então, né, a psicodinâmica do trabalho. Okay? A psicodinâmica do trabalho, então, eu só estou trazendo para finalizar, né, diante desses outros argumentos que eu estou aqui construindo com vocês, porque a psicodinâmica do trabalho, ela é uma área de estudos, tá? Ela é uma teoria e um método também de intervenção. A psicodinâmica do trabalho, o principal expoente é Christophe Dejour, tá? Ele ainda está vivo, produzindo muito, na França, tem os laboratórios, está aqui no Brasil várias vezes, né, ele vem para cá. Tem um congresso hoje de psicodinâmica do trabalho que acontece a cada 2 anos, o último foi agora em outubro, em São Luís do Maranhão. Então, é uma área de estudos e pesquisa que está crescendo muito. Hoje, muitas universidades já têm pós-graduações com professores, né, trabalhando nessa área. E o que a gente tem aqui é uma preocupação de estudar, né, como que a importância do trabalho na construção da identidade, da subjetividade e, principalmente, como um dos pilares de sustentação da saúde mental. E aí, o que ele vai dizer? O que Dejour vai dizer? Que trabalho, o que a gente pensa por trabalho, né? Na perspectiva dele, então, é a criação de algo novo, inédito. E que o trabalho, ele tem função psíquica. Nós não podemos, assim, deixar
como qualquer coisa, o trabalho. Numa pesquisa que eu fiz com servidores públicos, um servidor disse assim para mim, olha, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou numa prisão de 37, 38 anos, mas logo, logo eu vou ser libertado. Eu posso naturalizar isso? Ou então, eu começo a ser feliz quando eu passo o meu ponto, aí eu começo a ser feliz. Né? Então, quer dizer, expressões como essa, elas vão, ou então, olha, eu entrei aqui bom, hoje eu sou medíocre. Eu não desenvolvi mais a minha profissionalidade, eu não me desafiei mais. Eu não tenho mais tido nem tempo para pensar sobre o que eu queria quando eu entrei e o que eu me tornei agora. Então, essas colocações, né, do esvaziamento da função psíquica do trabalho nos preocupam muito. E se a gente vai pensar no trabalho da educação, né, gente, a riqueza desse trabalho. Um professor em burnout, ele vai se despersonalizando, ele não tem mais paixão pelo ensino. Como é que ele vai transmitir paixão para o seu aluno? Como ele vai mobilizar subjetivamente o seu aluno? Como ele vai despertar a motivação se ele próprio foi que nem um fósforo se apagando? Né? Então, retomar a função psíquica do trabalho e observar aspectos do trabalho que precisam. E aí a gente vai ver, né, que até nós da psicologia já estamos muito fortes na área clínica, né? E aí, quando se chega nas escolas, tem esse aluno, aquele pai. Mas quem está cuidando do professor? Quem está cuidando dos cuidadores? Essa é uma grande preocupação que a gente tem. Tá? A conquista da identidade no campo social é mediada pela atividade do trabalho. E é a possibilidade de exercer a inteligência e a criatividade, de participar ativamente e ser reconhecido por isso, que transforma o sofrimento vivenciado no trabalho em prazer, realização e saúde. Tá? Então, aqui, gente, ele vai falar, diante do que é, né, o sofrimento do trabalho, que riscos a gente tem à saúde mental nos nossos contextos de trabalho. A obstrução dos espaços de convivência, né, levando a patologias da solidão. Diante disso, precisamos resgatar laços de solidariedade, cooperação, ambientes de confiança. O impedimento à criação e ao exercício da inteligência. Molinier, uma estudiosa da psicodinâmica, ela vai dizer, quando a parte criativa do trabalho cessa, o sofrimento se torna patogênico. E, por fim, a falta do reconhecimento, né, do trabalho, onde é esse exercício, gente, não só da chefia reconhecer, mas de exercer isso do aluno mesmo, reconhecer um professor, não, puxa saco, né? O que é isso? Do colega, reconhecer o trabalho do colega. Os nossos trabalhos foram se tornando obrigação, a importância de resgatar o reconhecimento, né, como um exercício fundamental mesmo de ética. Né? Temos procurado levar isso para os ambientes de trabalho, como eu falei antes, buscando criar espaços de ação e reflexão sobre o trabalho, espaços de compartilhar, né, a circulação da palavra, a reconstrução do tecido social do trabalho e o cuidado a quem cuida ou a quem educa. Que desafios, perspectivas temos aí a título já de encerramento? Precisamos pesquisar, né, de forma interdisciplinar. Por isso eu achei tão importante esse convite, tenho buscado, né, construir essas pontes com outros ramos do conhecimento, porque a gente precisa construir isso de forma interdisciplinar, multiprofissional. Essa abordagem precisa ser integrada, crítica e reflexiva, né, dentro da perspectiva da bioética de intervenção, da ecologia de saberes, né, entendendo, a partir da psicodinâmica do trabalho, a função central do trabalho como mediador de saúde, e o impacto desse profissional nos seus alunos, nos seus pacientes, enfim. Criar dispositivos de prevenção e promoção de saúde, que vai ter impacto, como a gente falou, no aluno, no paciente e no usuário dos serviços. Às vezes, eu dar atenção para 10 alunos, 20, eu não vou conseguir, mas para um professor, eu posso. Para um enfermeiro, eu posso. Então, esses cuidados a gente precisa ter, e é uma dimensão esquecida, como se não houvesse essas demandas. Então, agora eu vou deixar só algumas palavras-chave para a gente encerrar. O que é ética no trabalho? Dá para ser feliz no trabalho?
Ou é melhor naturalizar a ideia que trabalhar e sofrer é normal mesmo? O poder da humanização, construir e disseminar preceitos éticos e bioéticos. Isso não vem por conta própria, precisa, né, levar essas ideias. O poder da liberdade para criar, né, aplicar a inteligência. Isso é que dá sentido para o trabalho, é o que dá sentido para a educação. O poder da solidariedade e da cooperação, da comunicação e da participação, do reconhecimento. E, cada vez mais, presenciamos individualismo, desolação, esse desinvestimento afetivo. O que precisamos resgatar, então, que é a proposta, né? O humano, a autoria, a criação, a palavra, a vida, o reconhecimento e o sentido do trabalho e da educação. Diante disso, nós, profissionais, né, temos um trabalho que não é neutro, né? Não podemos ser parciais, né, nessa direção, no sentido. Nós podemos ser imparciais, né, em tudo, ser neutros em tudo, mas diante daquilo que somos convocados como profissionais que promovem saúde mental, nós não podemos ser neutros nessa direção. Última frase, né, não podia deixar de trazer meu querido Paulo Freire, não é no silêncio, né, que os homens se fazem, mas na palavra e no trabalho, não pelo resultado, pelo desempenho, mas no trabalho, enquanto uma atividade que ocupa grande parte da minha vida e que precisa estar no escopo da ação e da reflexão, né? Me permitindo me desconstruir, me reconstruir, me renovar continuamente. Aqui são algumas referências principais. E, para encerrar, muita vida sem pressa para vocês, tempos de contemplação, inspiração e saúde. Obrigada pela atenção. Nossa, foi realmente sensacional. Eu, assim, acho que mesmo que eu tivesse um compromisso, eu não conseguiria sair, porque, como a gente falou no começo, acho que a palestra é de interesse global. Eu acho que numa reflexão, acho que seria uma palestra para ser contemplada a cada 6 meses. Então, a cada início de semestre, acho que seria algo para ser contemplado e a gente vamos refletir sobre aquele prazer de recomeçar. Eu acho que isso é uma puríssima verdade. A gente sai, a gente já entra pensando na saída, né? Então, assim, cara, nossa, às vezes isso acontece até vendo um filme. O cara fala, pô, filme, nossa, 2 horas e 5 minutos, é muito longo, eu já começo vendo o filme já cansado, então isso é muito com a gente, né, coisa. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade um comentário, mas eu vou abrir primeiro aqui para as pessoas que estão, né, na plateia, quem quer fazer alguma pergunta, um comentário, acho que esse é o momento. Elisete, obrigada pela sua fala, parabéns, bem interessante, todas as referências teóricas e tal. Eu fiquei curiosa com a questão, você fala que trabalha com a ecologia dos saberes dentro de organizações, né? E eu fico pensando que, ao mesmo tempo que você traz saberes que estavam invisibilizados, que estavam silenciados, você traz enfrentamentos, porque é o negro que estava sofrendo racismo, é a mulher que estava sofrendo machismo, é o trabalhador que estava sofrendo exploração. Então, esse diálogo entre saberes diferentes, entre pessoas de posições diferentes, ele é necessariamente marcado por tensões, por enfrentamentos. Então, eu fico muito curiosa como que você lida com isso ao levar isso para dentro de uma organização, se você puder contar mais sobre o seu trabalho. Que não deu tempo de entrar muito na metodologia, né? Então, obrigada pela pergunta. A gente tem uma metodologia em que a gente começa com uma aproximação da realidade. Eu sempre digo para os meus estagiários, extensionistas, que quando a gente chega numa instituição, numa organização, está tudo escuro. A gente precisa ir acendendo as luzes, né? E a gente precisa respeitar aquela cultura. Então, eu seria contraditória comigo mesma e com as teorias que eu tenho estudado se eu chegasse como dona do saber, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Seria mais fácil, entre aspas, eu chegar e dizer, olha, é assim, 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 mas não ia ter os efeitos, não ia ter o impacto que eu quero, que é um processo participativo, né? Que é um processo reflexivo e dialógico. Então, nessa perspectiva,
com certeza, quando a gente chega, a primeira expectativa é a psicologia do trabalho veio para dentro da escola, para dentro do hospital, para dentro da empresa, para resolver os problemas de desempenho, né, os problemas de relacionamento, os problemas disso, daquilo, apagar os conflitos, porque esses não me interessam. Né? Então, a gente não chega dizendo que não é assim. A gente entende que esse é a compreensão deles. Então, como é que a gente faz? Ao invés da gente ficar falando, a gente escuta. Né? Então, a gente começa um processo onde a gente pega os principais atores do processo, os principais representantes, começando pelos gestores, onde a gente dá oportunidade para esse gestor falar, se posicionar, se colocar, né? Seja ele o diretor de uma escola, seja ele, né, o enfermeiro-chefe de uma ala lá do hospital, né, o administrador, a gente dá a oportunidade dele falar. É feita uma escuta com os gestores. Aí, depois, a gente vai chegando a todos os demais níveis. Por que a gente começa pelo gestor? Mas uma posição hierárquica, não. É exatamente para diminuir as resistências e, pelo menos, essas tensões, elas serem administradas de uma forma respeitosa, onde eles sabem o que a gente está fazendo. Porque se eu começar fazendo essa escuta lá no piso de fábrica, do pessoal, né, de outras linhas, cria esse sentimento persecutório. E veio aqui, né, com aquele discurso de empoderar o pessoal para começar a me pedir mais salário, para reclamar das horas, isso e aquilo. Né? Tem essas ideias. Então, a gente começa por uma escuta desses gestores, onde a gente vai também nessa escuta sensibilizando. Né? Muitas vezes, é feita uma pergunta como, por exemplo, o que é o trabalho para você? Né? Qual é o teu sonho de futuro para essa instituição? Onde a pessoa começa também a se sentir gente de novo, a se sentir humano, né? A falar da sua singularidade, que desafios ele está enfrentando. Ele se aproxima, né, da psicologia. Ele diz assim, poxa, há quanto tempo eu não falava, nem pensava sobre a minha prática, que ele não usa esse termo prática, né? Sobre a minha gestão, sobre o meu dia a dia, sobre a pressão que eu sofro. Não falava mesmo sobre isso. Né? Então, a gente vai trazendo os diferentes atores. A primeira lógica que a gente quebra é aquela de que está super bem quem está na gestão. Né? Esse está super bem, esse não tem problema, esse está por cima. Né? Que é muito um paradigma, um preconceito. Né? Então, eu vou trazendo os diferentes, né, áreas, diferentes setores. E, à medida que, né, eu conheço a realidade, aí eu vou trazendo algumas propostas. E a ideia é poder ir, né, disseminando e despertando essas trocas, essas pontes, mediando diferentes ideias, diferentes pensamentos, do que se posicionando de um lado ou do outro. Né? É dentro dessa perspectiva. Tá? Então, a gente tem essa metodologia de aproximação da realidade e as metodologias de criar espaços de discussão, né, nos diferentes setores, nas diferentes áreas. Mas sempre de uma forma voluntária. Né? Então, por exemplo, cheguei numa escola, né, vou fazer um convite aos professores. Se eles não tiverem esse desejo, eles também não vão participar. Às vezes, as resistências iniciais são muito grandes. E, às vezes, o professor chega ali na discussão e vai falar só do aluno. Só, porque ele está centrado nisso. E eu entendo ele. Mas, aos pouquinhos, ele vai falando dele, da sua singularidade, das suas frustrações, das suas vivências, resgatando algumas possibilidades singulares de desejo, de criação. Né? É dentro dessa abordagem que a gente trabalha. Não sei se ficou um pouco mais claro. Mais alguém? Parabéns pela palestra, né? A gente já havia conversado sobre esses temas outra vez, né? Quando a gente teve aquela reunião. E aí, muitas coisas boas, mas uma ficou aqui ecoando e eu fiquei pensando assim, já tinha uma aproximação com essa literatura da psicologia do trabalho e quando eu lecionei essa disciplina, os alunos, a gente chegava sempre à conclusão que muitas vezes a psicologia do trabalho, na sua origem lá do RH, dos recursos humanos, e trabalhava como uma psicologia de portaria. Quem pode entrar e quem não pode entrar na empresa. Quem vai suportar a dor e o sofrimento desse trabalho e vai produzir, quem não vai. E também ter os caminhos de saída, né, de descarte desse funcionário, que era uma psicologia muito perversa. E aí, dentro dessas mudanças de paradigma da psicologia, mesmo da sua aplicação, a gente chega a novas ideias. Hoje, né, a gente tem uma ideia também que eu acho que é uma perfumaria, que é a ideia do coach, né? Assim, não,
sempre temos que buscar felicidade, independente do que for, apagando também o papel pedagógico das frustrações, do erro, né, e de quanto isso fez, o erro fez a ciência avançar, o saber avançar, de todas as formas. Bom, mas aí pensando nisso tudo, eu me pego pensando assim na saúde dos estudantes, que historicamente não são considerados como trabalhadores, mas trabalham muito, né? Eles trabalham muito para crescer, para chegar aqui literalmente, né, dentro da concepção mais tradicional de trabalho, estão aí nos projetos de extensão, iniciação científica e não são considerados. E nesse tipo de intervenção, muitas vezes eu continuo os ver de fora. Né? Na escola chega para fazer um projeto para a saúde do professor, mas não tem com alguma frequência sobre a saúde do estudante, que é um trabalhador também naquela escola. Ele tem um investimento de esforço, uma carga cognitiva aplicada a aprender algo, exercícios e a preparação de um trabalho. Né? Isso a gente pode levar essa discussão mais profundamente até a sociologia da educação, entender como aquele espaço de formação de um trabalhador, de uma mão de obra futura. Então, assim, a partir dessa reflexão, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente das suas experiências sobre o quanto essas ações com professores também incluem ou podem incluir os estudantes como uma voz produtora desses saberes trabalhados. Obrigada. Na verdade, assim, o que a gente tem percebido na nossa experiência com a instituição escolar é que a maioria dos psicólogos que entram estão focados em atender os alunos, mas é numa perspectiva de atender, né? Reducionista ao sintoma e já patologizante, inclusive, né? De já ver o aluno problema. Então, esses alunos, eles são chamados para uma intervenção preponderantemente individual, né, e a quatro paredes, como se diz. Né? Há psicólogos que têm uma lista assim, de 20 alunos ainda até o final do ano que ele não conseguiu sequer atender. E isso é uma coisa assim, que preocupa muito, porque a escola não é esse lugar de atendimento, não é o foco da psicologia ir lá e ver qual é a patologia que o estudante tem, mas sim as possibilidades, os recursos, as potências que esse estudante tem. Né? Então, há sim um foco no aluno, no problema do aluno, mas no problema do aluno, e não nesse aluno enquanto um lugar de ação, de reflexão. Né? E isso é muito forte no ensino médio. Né? A gente vê assim, que são muito poucas as propostas de propiciar que eles possam pensar, inclusive, sobre a escolha profissional. Né? Porque o foco ali é muito conteudista. Né? Há uma emergência, né, pelos conteúdos que a gente entende que é importante, mas que fica uma lacuna muito séria. Porque a gente sabe que a adolescência, em especial, é um período, né, em que o aluno precisa ter tempo de elaborar, de assimilar, de viver a crise adolescente. E esse tempo está sendo, né, totalmente obturado, né, obstruído. E ele vai vir lá na frente, lá no início da vida adulta, no início do exercício da profissão, onde toda essa crise adolescente que não foi vivida, de alguma forma, vai vir em forma de fragilidade, de sintoma, e às vezes até de desespero, porque não amadureceu emocionalmente. Amadureceu do ponto de vista da inteligência enquanto quociente, né, intelectual, de apropriação de um conhecimento, mas não foi de um conhecimento, foi de um conteúdo. Né? Ele não construiu, de fato, conhecimento. Então, mas para que a gente possa, né, mudar essa lógica, se a gente não discutir sobre isso, não refletir sobre isso com os professores, né, eu vou lá, vou fazer esse trabalho com os estudantes, mas amanhã volta de novo a mesma lógica. Né? Então, eu penso assim que e isso assim tem sido muito preocupante também na universidade. Né? Por exemplo, o índice de suicídios entre universitários, né, infelizmente, né, ele não é pequeno, né, mas a gente percebe que não está sendo dada a devida atenção a isso. Né? Não está sendo dado devido, trazendo eles para realmente pensar sobre, né, e falar sobre as suas fragilidades e construir outras formas de vivenciar a docência, de vivenciar a sua profissão. Né? Então, eu penso que é um trabalho de mão dupla. Só que a gente não pode, eu vejo isso assim, só para finalizar, a gente não pode focar só no estudante. Né? Não
pode focar só no estudante e também não pode focar só no professor. Quer dizer, isso tem que andar junto. Mas se tiver um ponto de partida, que seja o professor, nesse processo de ação-reflexão. Porque eu vejo muitos esforços, né, são poucos, como você falou, voltados a esse estudante, mas desconsiderando o protagonismo do trabalhador ali. E aí, depois que a gente se retira, né, a mesma lógica continua sendo reproduzida, né? Então, eu acho que a primeira coisa, ao meu ver, né, é parar a escola ser uma fábrica de patologias, né, onde, sabe, não, teu filho tem isso, teu filho tem aquilo outro, não pode isso, não pode aquilo, e que possa ser um lugar de descoberta de potencialidades, de possíveis, de potências, né? E essa lógica assim do defeito, ela é tão forte, né, que até mesmo os pais, eu não vejo pais colocando os filhos para exercitar alguma coisa que eles são bons, mas para melhorar algo que eles acham que eles são ruins, né? E o professor precisa descobrir formas, né, e resgatar a escola como esse lugar onde eu estou ali, não atento ao que não vai bem. Ok, isso é importante. Mas eu preciso aprender a descobrir os lugares de saúde, de potência, de conhecimento, de habilidades, né, que esse aluno tem. Se eu chego hoje na escola e vou falar com professores, eu nunca vi até hoje, né, mas eu quero ainda ver, né, um professor me dizer, deixa eu te falar das potencialidades que têm os meus alunos. Né? Geralmente me ajuda, porque eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, tem que resolver aquele problema, aquele outro. Né? Então, precisa, num primeiro momento, mudar essa lógica, né? Porque isso é criar pontes, essa é a bioética de intervenção, né? É a ética da vida, da saúde, das possibilidades, né? Que precisa ser, né, discutida, tem que haver sensibilização para isso. E a partir daí, aí sim, envolver os alunos, né, os estudantes nesse processo. E quando eu digo estudantes, não só lá da escola, mas os estudantes aqui do NUPEM, das universidades, dos cursos de pedagogia, né, de pensar esses lugares, né, de saúde. Né. Muito bom. Fantástico, cadê o Daniel? O Daniel tinha uma coisa. Dentro desse contexto, que eu acho super interessante também, a coisa do envolvimento. Por exemplo, ontem, né, coincidentemente, eu estava numa apresentação que era de música, né? Então, a escola, né, onde as minhas crianças estudam, tem uma atividade de musicalização. Isso tem um contexto todo de ajudar na coisa da atenção, de trabalhar em grupo. Aí, legal, né? Aí tinham poucas crianças participando. E aí o professor de musicalização, ele fez um desabafo, que ele falou, cara, infelizmente, a escola não é só professor e o aluno, e a administração. A família também, né, pegando isso de escola, né, para a formação básica, que isso o cara vai carregar lá para frente, né, ele não tem envolvimento dos pais. Então, por exemplo, ontem era um feriado, né, um feriado no meio da semana, que não dá para fazer muita coisa, né, e não tinha adesão de tantas crianças, porque os pais... Ele falou, olha, assim, os pais esquecem que as crianças são muito sinceras. Elas falam para mim o que os pais falam em casa. Eu não vou falar aqui o que eles falam, mas, pô, né, o reflexo está aqui, né, exatamente na participação. Tinha poucos pais, sabe, tinha poucos alunos. Então, aquela questão da atenção mesmo, do cara, a música é um instrumento que pode trabalhar essa coisa do raciocínio, da concentração, do trabalhar em grupo, né, da criação. E às vezes aquela ali é uma potencialidade que a criança tem e que o cara está negligenciando, né? O cara que joga no lixo, né? Aquilo que o cara tem. Uma parte da sua fala respondendo o que o Américo perguntou, me trouxe até uma coisa. Uma vez eu conversando com uma amiga que é psicóloga, também trabalhava numa escola, ela falou, não, se o seu filho sabe muito mal matemática, mas sabe bem história, o que você vai fazer? Aí você pensa, não, vou fazer ele estudar matemática. Não. Bota ele para desenvolver o que ele sabe, porque isso para o resgate da autoestima, da questão do cara, olha, não, eu vou dar uma minha contribuição, porque eu sei isso, então, cara, mas essa sensibilidade realmente tem que vir. Por isso que eu acho que o aluno é um foco importante, mas o professor exercitar nele essa sensibilidade, para ele reconhecer isso. Olha, o cara fez uma prova de bioquímica, eu vi que ele tinha vários, ele escreve super bem, só que ele não respondeu o que eu queria. Né? Então, assim, tem algumas coisas que acontecem ali no meio, né, que, na verdade, eu posso perder o olhar, porque a malha que eu quero está muito fininha, né? Então, eu vou pegar, né, assim, né? E isso é super legal, né? Isso é bem importante, uma ótima leitura, professor.
E eu vejo assim que por exemplo, se fosse talvez uma aula de reforço de matemática, os pais iam sair né? Uma aula de conteúdo, seja de matemática, qualquer disciplina, né? Mas era música, né? Então Era se música, perder não, música, né? exatamente. Então a linguagem das artes, né? Ela vai se perdendo e essa linguagem é que vai construindo essas possibilidades inéditas de sair da reprodução, né? De Exatamente. criar algo novo, de resolver problemas da humanidade, de construir transformações sociais, né? De ir para além daquilo que é dado para nós como possível, né? Então, e isso realmente assim vai se perdendo. E eu vejo que quando isso vai se perdendo, não é só o encontro e o alcance desse aluno e dessa família que se perde o sentido do trabalho para o professor. Aquele professor que diz é ser mestre, ele está falando é disso. Eu quero despertar meu aluno, eu quero acordar coisas que nem ele sabe que existem, né? Eu quero poder realmente trazer vida, né? Mobilizar ali o que ele tem de melhor. Quer dizer, o professor ele busca isso. Eu vejo professores assim com uma riqueza de ideias, mas que vão, sabe, se desgastando no processo. E às vezes, por não ter esse apoio, eles acabam entre eles se desgastando, né? Porque às vezes se constrói uma estratégia defensiva, né, que é uma palavra que Dejur diz, que é quando assim, ó, é melhor então eu me acomodar como uma defesa do que eu realmente construir uma possibilidade de enfrentamento diante disso. E às vezes, para fazer isso, precisa mediadores. Eu acho que a psicologia do trabalho é um mediador, outros profissionais que se propõem a isso dentro dessa perspectiva são mediadores. Acho que precisa levar esses mediadores para dentro das escolas, para ajudar nessa construção, porque sozinho é difícil mesmo, porque a lógica do produtivismo é muito forte, né? Do conteúdo, enfim, né? É muito forte. Então, se não tem mediações para criar essas pontes, é muito difícil mesmo para o professor. Né? Acho que longe da gente aqui pensar, não, o professor não faz porque ele não quer de forma nenhuma. Né? Mas ele precisa de apoio, de mediação, de ajudá-lo nesse processo de reflexão. Né? Porque a maioria pensa diferente. É difícil realmente. Não, mas eu penso dessa forma. Né? Você está falando do problema desse aluno. Não, mas eu vi que ele escreve bem. É difícil levantar a voz e fazer frente a isso. Né? Então, por isso, assim, a importância de fazer essas mediações. Né? E a ideia é que a gente possa, com o tempo, nem precisa necessariamente ter lá o psicólogo, ter lá o profissional da saúde mental. Que, aos poucos, essa perspectiva de abordagem possa realmente fazer parte do cotidiano, né, da escola. Né? Então, e tem muitas escolas já com essa perspectiva. Né? E é lindo, quando a gente entra e percebe isso, é lindo, porque a gente vê os professores ali trabalhando com sentido, né, com paixão. E outra coisa que você tocou durante a fala, que eu achei muito legal, era aquela coisa da sobrecarga de coisas, da autocobrança e a falta de tempo para contemplar. Né? Porque, às vezes, eu me lembro de uma época que eu morava em Campos, né? E eu vinha para cá cedo, vinha e voltava todo dia. Né? E aí, o momento que, às vezes, eu tinha algumas ideias, assim, era a hora que eu estava no ônibus, assim, meio que relaxando para ir embora. Ali eu não tinha que fazer nada e tudo. Então, era o momento que eu parava, assim, pensava, de repente, quase dormindo, eu tinha uma ideia, assim, de alguma coisa para fazer, né, no laboratório, alguma coisa assim. Então, esse momento, o relaxar, né, ele está diretamente relacionado, né, com a questão de você poder criar, né, porque às vezes você tem tanta coisa, é só você pegar um computador que está super carregado de arquivo, né, você não tem tempo nem para pensar direito, né, porque ele fica rodando, né, e aí não gera produto, né. A mesma coisa com a gente, né, então essa coisa de... De saúde, e ele vai dizer assim que saúde, claro, né, a gente já evoluiu muito desde que a OMS diz que saúde não é só ausência de doença, é um estado de bem-estar biopsicossocial, né, mas ele vai trazer um outro dado, só para a gente, ele vai dizer assim, que saúde é eu escutar o meu corpo e eu respeitar os ritmos. Quando ele me diz que está na hora de parar, eu parar. Quando ele me diz que está na hora de comer, eu comer. Quando ele me diz que está na hora de dormir, eu dormir. Né? E eu acabo entrando na maioria e eu não paro para fazer isso. E aí, assim, você falou da música, né? Eu acho que uma boa metáfora, os instrumentos param, né, gente? Tipo, um violão arrebentou a corda, eu tenho que parar de tocar para trocar a corda do violão. Mas e nós? Quantas cordinhas, né, estão assim prestes a arrebentar? É. Exato. O teu celular, você não deixa ficar sem bateria. E você?
Então, esses processos, mas é impressionante, assim, ó, a ética começa pela ética do cuidado de si. Por exemplo, quando você está num avião, alguém te diz, coloque primeiro as máscaras de oxigênio em idosos, em crianças, é isso que dizem? Não, né? Coloca primeiro em você. Então, todo o percurso ético precisa começar pela ética do cuidado de si. Porque quando eu perco essa sensibilidade, como eu vou ter sensibilidade para cuidar, para educar, para realmente investir no outro? Né? Então, isso é muito importante. Ok. Vai falar alguma coisa? Bom, então, se ninguém tem mais nada para colocar, eu gostaria de mais uma vez agradecer em nome do todo o corpo do NUPEM, a sua presença, a sua disponibilidade, a excelente abordagem. Pelo título, né, eu já fiquei vibrando com o título, que eu achei que realmente fosse, mas foi ainda melhor ainda, né, porque, poxa, acho que é um exercício, né, como eu falei aqui, acho que a gente tinha que fazer com uma certa frequência, porque é um exame, um autoexame, né, até para a gente poder render melhor, né. Então, muito obrigado mesmo, espero que assim, você possa vir aqui outras vezes, porque acho que a ideia é que isso aqui tivesse mais gente para poder assistir, não só aluno, professor, mas o pessoal do corpo técnico também, porque todo mundo acaba esbarrando nisso, consciente ou inconscientemente, né? Que é muito comum a gente, aqui a gente acaba, infelizmente, pegando um pouco disso, né? O cara está reclamando do ambiente de trabalho. Então a gente teve uma época aqui que veio discutir o pessoal da PR4, veio falar sobre um pouco de saúde do trabalhador e tudo, aí você só vê as reclamações, não, mas que tinha que ter poder de mudar para onde o cara puder ir, para ele não ficar naquele ambiente de opressão. Eu falei, não, eu penso o contrário, ela respondeu. Então você tem que cuidar, se você acha que é justo, então eu tirar você e botar uma outra pessoa naquele lugar, acho que isso entra na questão da tortura, né? Então exatamente. A questão é trabalhar no ambiente para você poder fazer a coisa mudar. Senão você né? vai levar essa mesma lógica para um outro lugar. Isso. Né? Então a sua fala hoje só acho que sedimentou isso mesmo. Assim, realmente. Fico muito feliz. Sim, claro. Assim, na verdade, eu nunca vi alguém falar de uma forma tão completa e tão concisa sobre um assunto assim contemporâneo que afeta a todos nós. Assim. Então, minha cabeça está pipocando até agora. Então, eu queria só, não quero parecer muito bajulador, não, mas nunca fiz esse tipo de comentário numa palestra aqui, mas eu achei isso incrível assim mesmo, sabe? Eu acho que juntou um monte de percepções que estavam meio soltas assim na minha cabeça, deu uma organizada geral, fez aquela conexão com economia, então não consigo nem fazer perguntas concretas, sabe? Estou aqui pensando, estou lembrando do welfare state que foi proposto lá, sei lá, na década de 50 e que foi se perdendo dentro da perspectiva do crescimento econômico, e aí eu lembrei do ócio criativo, sabe, tem várias coisas que estão aqui ainda circulando que eu preciso sedimentar, mas realmente muito obrigado, se estiver bem gravada, vou indicar a palestra para um monte de gente, só para concordar com você aí, Beto, que está... Obrigada, gente. Perfeito. O objetivo era poder trazer mesmo essa contribuição, e se ficar reverberando as ideias, está ótimo, é isso mesmo, né? O mais importante é despertar. Isso. Né? Obrigada. Bom.